Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos abordar aqui um conteúdo de ensino médio para a turma do terceiro ano, dentro do aspecto aí do conteúdo do sistema positivo, ok? Bem, então a gente inicia falando aqui da influência das mídias e da tecnologia em nossas práticas corporais. Vocês acham que há influência quando exemplificamos as grandes marcas, né, e patrocinadores esportivos lançando uniformes, lançando tênis, lançando linha de uso casual também, né? A prática de um determinado esporte ou uma atividade específica dentro da influência do poder que a mídia tem de transmissão dessa modalidade faz com que você tenha maior ou menor acesso a essas informações. Bem, então a gente comenta um pouquinho aqui sobre o quantitativo de acesso à rede, até quando isso é saudável, né? Temos que aprender a dosar o tempo de uso para uma atribuição do aspecto social, divertimento, relaxamento, mas que possamos compreender que é importante utilizar no momento do lazer. Bem, quando falamos em tecnologia, falamos também do poder que a tecnologia tem em diversos ramos, seja ele no ramo de divertimento, com as redes sociais, com os jogos eletrônicos, mas também dentro do aspecto de influência e facilitação da sua atividade física. Então, são os aplicativos que nós utilizamos aí para a prática de atividade física, aplicativos para hidratação, aplicativos para musculação, tá ok? Inclusive, grandes redes de academia se valem hoje da tecnologia para auxiliar o seu aluno nas atividades. Falamos do dodgeball, que é o pai da queimada, né? O dodgeball é uma modalidade que nasceu há 4.000 anos antes de Cristo. É um queimadão com 5 a 6 bolas, dependendo da liga. É muito comum nos Estados Unidos nós temos ligas universitárias que podem fazer aí algumas mudanças aí no aspecto da regra, tá ok? Em linhas gerais, são duas equipes que têm os seus jogadores localizados ao fundo da quadra e as bolas ao meio da quadra. Quando o juiz apita o início de partida, esses jogadores se deslocam até o centro da quadra para fazer aí a tentativa de pegar essas bolas ao centro. Uma vez que pegou a bola ao centro, ele tem que voltar da neutral zone, né? Ele tem que voltar de uma área ali delimitada de ataque somente no primeiro lance. Ele pode, naquele momento, dar um passe para um jogador que está atrás ou dar continuidade retornando da neutral zone e fazendo assim o arremesso. O jogador que é queimado sai de quadra, para ele retornar, um companheiro de equipe tem que fazer uma recepção sem que essa bola toque ao chão, eliminando assim também o seu arremessador, tá? Bem, falamos um pouquinho de corpo, mídia, tecnologia, desenvolvimento da cultura e dos modos de produção. Então, como que a mídia influencia costumes? Como que a mídia influencia sociedades, né? Nós vemos, por exemplo, países como a Bolívia, em que os costumes da culinária são tão fortes que algumas empresas de fast food não conseguiram empreender durante muito tempo. A gente vê países, por exemplo, em que o aspecto cultural no esporte faz o futebol ser o quinto, né, o futebol europeu ser o quinto esporte mais praticado, né, perdendo aí para o surf, perdendo para o rugby, para o futebol australiano. Então a mídia, dependendo da forma que ela conduz, né, o envio dessas informações, ela pode de fato haver aí influência naquele que está recebendo essa informação. Então, quando a gente fala de mídia, tecnologia e práticas corporais, como mencionado, nós temos aí os aplicativos que facilitam essa aquisição de capacidades físicas, manutenção de tudo isso que foi adquirido e até mesmo para que você possa também estimular outras pessoas, tá? Nós temos alguns aplicativos de corrida, por exemplo, que você compartilha na rede social a quilometragem que você fez, o tempo que você fez, isso é bem legal. Bem, ele contextualiza justamente sobre a mídia ter um poder também de influência nos esportes que são praticados. Vou dar um exemplo dos esportes mais tradicionais. Então, o futebol, por exemplo, que é o esporte mais praticado do mundo, com exceção em alguns países, principalmente a Austrália, ele, por exemplo, é muito veiculado pela TV, pela internet, por redes sociais. Se a gente observar outras modalidades, né, como o badminton, que em diversos locais aí é até o segundo esporte mais praticado, a gente vê aqui no Brasil muitas pessoas não o conhecendo, né, porque a gente não tem hábito de ver em TV aberta partidas de badminton. Então a mídia ela tem esse poder de influência justamente do que ela dá de acesso de informação para as pessoas, ok? Bem, diferença de corpo ativo e passivo. Um corpo ativo é aquele que se movimenta ativamente, é aquele que propõe para si gasto calórico
e muitas das vezes associado a isso uma melhoria de uma capacidade física. Um corpo passivo é um corpo que não propõe uma atividade física específica. É um corpo que muitas das vezes no seu momento de lazer, ele pode estar se alimentando de algo ativo, como uma partida de futebol, porém ele não faz. Ele está às vezes no sofá assistindo uma partida, ele está num estádio vendo uma partida do seu time, mas ele não está de fato fazendo aí atividade física. Corpolatria, é interessante falar disso por conta principalmente de aspecto cognitivo, de aspecto da compreensão e da saúde mental para praticantes de atividade física. Então, quando eu vou para uma academia e eu tenho vontade de manter aí a minha estética em dia, eu tenho que entender que eu não posso me valer, né, de substâncias ergogênicas, eu não posso me valer de dietas, né, que possam fazer mal para a minha saúde, com uma restrição às vezes absurda, né, ou mesmo, em alguns casos que conhecemos como a bulimia, quando as pessoas procuram excessivamente por uma via não correta a baixa do peso corporal. Então, falando de obesidade, de nutrição e os problemas, né, que podem ser políticos e sociais, a alimentação inadequada, e aí a gente observa, ela é somente de natureza individual? Ou os nossos governantes têm um papel importante com relação a isso? A mídia, quando transmite, por exemplo, uma Páscoa, e ela transmite aí um consumo excessivo de chocolate, isso induz as pessoas a consumirem o chocolate. Quando as grandes empresas de fast food fazem as suas propagandas, quando isso é veiculado na TV, por exemplo, durante uma transmissão esportiva, isso estimula que você possa, de fato, consumir. Mas também que os nossos governantes possam criar políticas públicas para o incentivo da boa alimentação, desde a base nas escolas, né, principalmente de cunho municipal e estadual, que possa ser ofertada aí uma alimentação adequada, uma orientação para essas famílias a nível nutricional do que está colocando aí na sua alimentação diária e compreender que o fator econômico ele influencia muito também. Às vezes eu não tenho uma alimentação adequada, não porque não quero, mas sim porque alguns produtos mais próximos aí do que é uma qualidade, né, para a minha alimentação, estão às vezes numa disparidade de preço muito grande. A gente acaba consumindo produtos de qualidade ruim por conta do financeiro também, ok? Bem, a gente aborda um pouco do vôlei, que é um esporte de categoria de rede, um esporte dito tradicional na nossa cultura, o índice de massa corporal, que é um índice para que você possa ter aí uma base, um parâmetro de como está a sua composição corporal. Ele tem principalmente aí análise em duas variáveis muito importantes que veremos à frente. Aqui é uma imagem do que seria considerado a composição do seu prato ideal, tá? 50% de vegetais crus e cozidos, 25% de proteínas, tá? Sendo elas de característica vegetal ou animal, e 25% de carboidratos. Aqui estão as variáveis do IMC, ok? Então a gente pega aqui o peso dividido pela altura ao quadrado. Então você pega aqui uma pessoa de 1,60 m, você põe 1,60 vezes 1,60, mantém o peso, 2,56, você vai fazer a divisão para ter aqui o IMC. E na tabela, a gente tem aqui, por exemplo, o IMC de 31,25. Você vai olhar aqui onde está esse IMC, ele está numa obesidade grau 1, ok? Para você poder identificar de acordo com o resultado do IMC nessa classificação onde o indivíduo se encontra. Falamos um pouquinho também sobre a obesidade no intuito de fatores internos e externos. Então, externos a gente comentou, influência da mídia, minha alimentação, como é que ela está andando. Fatores internos têm uma relação muito grande com o seu metabolismo, né? A gente conhece, por exemplo, o padrão ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, que pode influenciar no quanto o seu metabolismo queima de calorias para manter aí o seu corpo em atividade durante o dia. Isso é um fator interno, ok? Bem, quantidade e qualidade da alimentação, então a gente pode observar que a qualidade não está relacionada necessariamente com a quantidade. Você pode, por exemplo, a nível de calorias, de quilocalorias, você pode ter um prato, aí, uma refeição, na qual ela compõe-se aí de muitos carboidratos, arroz, batata, macarrão. Ela vai ter aí uma quilocaloria, uma quantidade de quilocaloria muito alta em relação, por exemplo, a 1 a 2 pedaços de pizza, que não são tão saudáveis, mas a nível de quilocaloria faz diferença do cálculo matemático, tá ok? E
Você pode ter um prato, inclusive, em relação a algumas substâncias, por exemplo, um lanche, que às vezes vai ter uma quilocaloria muito alta e também proveniente de macrosubstâncias que não são saudáveis. Você pode ter, às vezes, uma alimentação rica em fibras, vegetais, como vimos naquele prato, que vai dar um volume de alimento em que possa ser maior quantidade em relação ao lanche, mas que não vai ter tanta quilocaloria e também macrosubstâncias aí de maior qualidade, ok? Legal falar também da transição nutricional. A gente vê alguns casos de pessoas que eram muito pobres, não tinham tanto acesso à comida, que quando, por exemplo, começam a ter dinheiro, elas passam a se alimentar muito de substâncias na qual não tinham acesso, e você passa de um processo de desnutrição para obesidade, ou de baixo peso, ou um peso extremamente irregular para obesidade. Nós temos o caso aqui do Walter, né? Em diversas entrevistas jornalísticas, o Walter disse justamente por ter uma infância muito pobre, ele não tinha, por exemplo, muito acesso a biscoito recheado, né? E ele via as crianças comendo biscoito recheado, e quando ele se tornou atleta, com dinheiro, ele começou a consumir muito refrigerante e biscoito, e esse era aí um dos motivos do sobrepeso, né? A alimentação dele. Então, aqui tem uma imagem, ó, do Walter no Internacional. O Walter jogou no Fluminense também, tá? Com peso aí mais ideal, e aqui já final de carreira, o Walter muito acima do peso. Bem, gente, finalizamos aqui. Espero que tenha ficado claro o conteúdo para vocês, de uma forma mais didática, que a gente possa contextualizar todas essas informações e ter senso crítico para digeri-las e compreender aquilo que é importante colocar em prática e aquilo que é importante, inclusive, orientar outras pessoas, tá ok? Fiquem com Deus.